Cólica incapacitante não é normal. Dor intensa todo mês não é exagero. E silenciar o sofrimento feminino nunca foi a solução. O mês de março é marcado pelo Março Amarelo, onde acontece a campanha de conscientização sobre a endometriose, uma doença inflamatória crônica que atinge milhões de mulheres e que ainda enfrenta atraso no diagnóstico e muita desinformação. É sobre isso que a gente vai falar agora, na verdade, o programa todo, tá? Por isso, fique com a gente, porque informação salva tempo, reduz sofrimento e, com certeza, muda histórias. Para falar sobre este assunto, eu estou muito bem acompanhada de excelentes profissionais, das nossas convidadas aqui, começando pela Ludmila Seco, ginecologista. Seja muito bem-vinda, Lud. Obrigada pela sua presença, Obrigada, Maica. Tá Prazer aqui com em recebê-la. Essas lindezas. Pois é. Nossa, o sofá tá lindo por demais hoje. Amanda Laís Carelli, digital influencer. Amandinha, boa tarde. Seja muito bem-vinda, meu amor. Boa tarde. Obrigada pelo convite novamente. A gente agradece a sua presença aqui também. Quero também agradecer, dar as boas-vindas a Larissa Soares, fisioterapeuta pélvica, ela que eu admiro e adoro o seu trabalho. Lari, seja bem-vinda, viu? Maica, é um prazer estar aqui. Nas cores, Isso hein? aí, na temática. Sem querer. E também para juntar aqui esse bate-papo gostoso, você viu que a nossa chefe falou da alimentação. Ana Tripolini, ela também é nutricionista, ela é dedicada à endometriose e vai estar aqui junto com a gente nesse bate-papo, né, Aninha? Obrigada, Maica, pelo convite. Estou muito feliz pela oportunidade. A gente agradece, tá? Vamos começar com a nossa querida Lud explicando o que é a tal da endometriose. Conta pra gente essa doença aí que atinge milhões de mulheres. Antes, Lud, só um pouquinho. Pessoal de casa, nosso WhatsApp está aberto, tá? Se você tiver dúvidas, quiser mandar sua participação, o programa hoje todinho vai ser dedicado a esse mês, né, de março, onde acontece a campanha de conscientização. Então tá aí, ó, o nosso WhatsApp 99993-1360, QR Code no cantinho da tela, é só direcionar a câmera que você já manda a sua pergunta aqui. Programa todo falando sobre esse assunto, então a sua participação é muito importante. Lud, e aí, o que é endometriose? Vamos começar do começo ali, explicando certinho o que é essa doença? Vamos começar. Endometriose, Maica, é uma doença crônica que atinge mulheres em idade reprodutiva. É uma doença que, infelizmente, não tem cura, mas tem tratamento, né? Existem alguns tipos de tratamento. E que, na verdade, o tecido que recobre o útero por dentro, né, que só deveria estar nesse local, que na verdade ele descama na forma de menstruação, então é a presença desse tecido fora desse local. Então ele pode acometer ali os ovários, ele pode acometer as trompas, ele pode acometer intestino, bexiga e até mesmo outros locais longe ali da região pélvica, né? Como até, por exemplo, a membrana que recobre o coração. Por incrível que pareça, a gente tem casos até nessa gravidade, né? Então, espaçosa a endometriose, hein? Muito. Espaçosa, né? Espaçosa. Gosta de tomar o espaço todo aí do pode nosso estar corpo. em qualquer local, né? E deveria somente estar, né, ter presença do endométrio, que é um tecido vivo, um tecido que sangra, um tecido que inflama. Deveria só estar dentro do útero, mas pode estar em outros locais, geralmente ali nas adjacências. Mas o ponto inicial é no útero? Pode ser que sim. Então, na parede do útero ali, do que a gente chama de miométrio, né? Pode estar infiltrado e a gente vai chamar isso de adenomiose. E pode estar em locais distantes e não ter tanto em locais próximos, né? Então, é uma doença capciosa, né? Que deixa a gente bastante confuso, mas que hoje em dia a gente tem possibilidades enormes de diagnóstico e tratamento precoce, né? E várias frentes de tratamento, porque é uma doença que mistura imunidade. Não basta a gente querer ter endometriose, né? Não é todo mundo que pode ter endometriose, mas aquelas que têm predisposição, o risco é muito grande. É genético? Se a minha mãe teve, eu vou ter? Não é assim tão direto, mas aumenta a chance, com certeza.
E a partir de familiar. que idade que a gente consegue, a mulher já, tava agora, adoro a gente gosta de coisas factuais, né, de verdade, né? A dona Rosa, nossa querida Rosinha aqui da TV, tava falando que ontem, quando ela viu a propaganda falando que eu ia falar sobre isso, ela se interessou muito, porque ela tem uma filha que, a partir do momento que ela começou a menstruação, dores intensas, assim, fortes, né, e que permanece até hoje, muito fluxo menstrual, até ânsia de vômito ela tinha, né? Então ela não fechou o diagnóstico ainda. Ela queria saber se, de repente, esses são alguns dos sinais que podem levar ao diagnóstico de que é uma endometriose. Sim, esses são alguns sinais. Nós que somos todas mulheres aqui, acho que a gente sempre ouviu, né? Ah, ter cólica é normal. Eu também sofria muito com cólica na sua idade. Cólica não é um sintoma normal. Tá? Essa cólica incapacitante que tira a menina, né, a adolescente, de suas atividades diárias, que a faz ter náusea por tanta dor, isso não é normal. Então, esse pode ser algum dos sintomas, bem como infertilidade também pode ser, né, dificuldade de engravidar. E a depender do local onde a endometriose está, então a gente tem uma gama de possibilidades de sintomas. Desde uma cólica discreta até dor durante o namoro, né? Também pode ser um sintoma. Então, tem uma variação de sintomas gigantescas. E Dor uma de coisa... cabeça, a Renata, telespectadora, acabou de mandar perguntando. Não é um sintoma, assim, patognomônico habitual. Isso pode estar mais relacionado a uma TPM, uma oscilação hormonal. Mas uma coisa muito interessante em relação à endometriose, Maica, é que o grau de gravidade da doença nem sempre está relacionado ao grau de gravidade dos sintomas. Então, eu já tive algumas pacientes que tinham uma endometriose muito avançada nos exames de imagem e eram pouco sintomáticas. E outras com um sintoma muito exacerbado e que, diante de uma avaliação por vídeo, de uma cirurgia, a endometriose não era tão profunda. Então, a gente ainda tem que lidar com essa questão. Mas respondendo à questão da filha da Rosinha, sim, sinais. É uma gama de sinais que nos faz pensar, sim. Antes da gente saber do tratamento, né, deixa eu conversar com a Amanda. Você já fechou seu diagnóstico ou você está em processo de fechamento? Como que é? Eu já fechei meu diagnóstico. Na verdade, eu tive diagnóstico com 23 anos, hoje eu estou com 28. Então, eu menstruei aos 9, muito cedo. Nossa, é um sinal também, doutora? Só aproveitando esse gancho, que eu lembrei que a Rosinha falou que a filha dela também menstruou com 10 anos. A questão é que depois que a menina, né, tem a menarca, que é a primeira menstruação, a gente precisa entender que existe uma ativação desse endométrio, que deveria estar só dentro do útero. Então, é um tempo maior já de exposição a essas oscilações hormonais que podem aumentar o risco da gente fazer um diagnóstico mais cedo, né? Então, com 15 anos, 17 anos, com 23 anos. 9 anos ela menstruou. E aí? Muito nova. Já com dores, Amandinha? Sim, Já cólicas com dores, fortes? Já com dores. E aí, aos 23 anos, eu já estava não suportando mais as dores. Então, eu vi uma reportagem no Fantástico com o Dr. Drauzio Varela falando sobre endometriose. Aí eu falei, eu tenho isso. E aí, viu que todos os sinais que ele, todos os sintomas que ele foi falando, você falou, opa, eu tenho. Eu tenho, exato. Opa, isso aí eu também tenho todo mês. Porque até então, os ginecologistas não me davam nenhum passo. Era só, quando você engravidar, quando você casar, acaba, a dor, é coisa da sua cabeça. E aí, aos 23 anos, eu tive o primeiro diagnóstico, porque eu fui procurar um médico especializado no assunto e fiz a minha primeira cirurgia, que não foi a cirurgia correta. Então, eu fiz outra cirurgia agora, aos 38 anos, com o Dr. Maurício Abrão, em São Paulo, que é uma referência na área de endometriose no Brasil. E foi agora dia 13, eu ainda estou em recuperação, enquanto eu estou aqui falando com você. Você está recente, então está em processo de recuperação. Sim. E aí, durante todo esse tempo, dos 9 anos, mesmo fazendo a cirurgia, né, depois de um tempo, as dores fortes, o que você sentia? Como que era viver com esses sintomas? Horrível, porque criança você quer fazer as atividades dos adolescentes e você não consegue. E você também não consegue explicar direito o que está acontecendo. Na fase adulta, aí tem o problema de dor na relação sexual, enfim, né? Aí
já tem outros... A vida profissional também, ela é obstada muitas vezes, porque você não consegue cumprir com as suas tarefas e as pessoas têm dificuldade de entender, mas por que ela tá sempre com dor? Por que ela tá sempre com um remédio na bolsa? Enfim, a gente sofre bastante... Preconceito, falta de entendimento Achando da sociedade que é tudo como um todo. preguiça da mulherada que tá nesses dias aí. Mal sabem os homens e as próprias mulheres que não têm. Exatamente. Porque não é só os homens, né, que tem esse preconceito, mas as próprias mulheres também têm em relação às mulheres que têm, porque elas não sabem, só quem sente na pele, quem tem. né? E uma coisa interessante em relação ao que a Amanda falou é porque por endometriose, ela não é uma doença que ela vai te dar sintomas só durante o período menstrual. Então, não são aqueles 7 dias que a mulher vai sofrer. Não, é uma doença inflamatória sistêmica. Então, aquele cansaço, aquela indisposição. Eu costumo falar que a paciente que tem uma endometriose ativa, ela fica 1 semana do mês bem. Talvez uma semana. Eu era, acho que 20 dias de dor, praticamente. E assim... 20 dias de dor. Chegou nesse ponto, sim. É uma doença incapacitante. Totalmente. E aí tem a Larissa, que pode falar também um pouquinho, que entra como uma ajuda, né? Um auxílio no tratamento. A gente já vai falar do tratamento, tá, gente? Mas deixa eu colocar a Larissa aqui no assunto, no bate-papo, porque ela também atende muitas mulheres que sofrem com endometriose. Eu ouvindo aqui o relato da Amanda, né? A gente escuta isso todos os dias no consultório. Mulheres que são muitas vezes negligenciadas, que é um dos fatores que dificultam aí o diagnóstico, né? Como a doutora Ludmila falou, além de ser complexa a doença, muitas vezes a mulher não é ouvida, né? Por vários profissionais da saúde, né? As pacientes que chegam no seu consultório, elas já chegam com o diagnóstico ou você fala, elas vão se queixando, né? Você fala, isso pode ser uma endometriose. Elas já chegam com o diagnóstico. Acontecem os dois caminhos, Maika. Muitas vezes elas já vêm com o diagnóstico de endometriose, com um sintoma muito frequente que é a dor na relação, né? Como a Amanda comentou. Mas muitas vezes elas chegam com a dor na relação e muitas, por pesquisarem na internet, elas já se autodiagnosticam, né? E aí a gente vai fazer uma avaliação, uma anamnese mais aprofundada e ver que as características daquela dor na relação, ela não é puramente muscular, que pode ter um componente ali de inflamação, de uma doença pélvica inflamatória. Aí a gente faz o caminho inverso, manda de novo para o ginecologista para fazer essa investigação, né? Então, muitas vezes a gente acaba contribuindo até com o diagnóstico dessas pacientes. Ainda bem, né? E validando, né, Larissa, assim, validando a queixa, né? Porque é complicado, acho que para muitas mulheres, falar sobre dor na relação, né? E de repente a Larissa é um meio, né? Uma forma de acolher essas mulheres, né? Com essa queixa que incomoda tanto e falar, não, existe, essa dor existe. Você não está inventando essa dor. E ela vem da a primeira coisa que a gente faz na primeira consulta é validar a dor e acolher essa mulher e falar para ela, olha, não foi você que inventou, não é psicológica, porque o fato das dores crônicas de um modo geral, inclusive na região pélvica, elas terem um componente emocional muito importante, acaba gerando essa confusão de que é psicológica, é inventado pela paciente. Não, tem um fator psicológico que pode ter desencadeado alguma questão ali naquela paciente, mas também o impacto emocional de uma dor pélvica crônica, por exemplo, causado por uma endometriose. Perfeito. Ô, Ana, você entra também fazendo parte de toda essa rede de apoio para essa mulher que descobre ou que está no processo, né, de entender o que está acontecendo com o seu corpo, que é a alimentação. Sim. Você é especializada, né, em ajudar mulheres com endometriose e buscou isso porque você viu que faltava isso no mercado ou você tem alguém próximo ou você passa por isso? Eu mesma. Você mesma? Sim. A doutora Lud conhece um pouquinho a minha história. Eu descobri a endometriose em 2016, já faz 10 anos. E assim como a Amanda, já sofri muito também, com muitas cólicas, com dor na relação, com infertilidade. E aí já fiz 2 cirurgias de endometriose. Já era nutricionista, mas eu era só a paciente. E por não conseguir ter alívio das dores, eu fui aprofundar na nutrição. O que a nutrição, né? Assim como ela falou, o que a nutrição pode trazer pra gente, além só de comer? Nutrir nosso corpo, desinflamar. E depois da minha segunda cirurgia, 3 meses depois, eu tive muitas cólicas ainda depois da cirurgia. Eu comecei a estudar mais sobre alimentação. E eu descobri que existem alimentos que a gente come na rotina, que inflamam o nosso corpo.
que deixa a nossa barriga estufada, que deixa o nosso intestino preso, que prejudica ainda mais as dores. E também existem aqueles alimentos, que eu brinco que são os anjos da endometriose, né? Os alimentos aliados, que desinflamam o corpo. Coisas muito simples, fáceis de fazer. E fui aplicando em mim essas estratégias até o ponto de me especializar e hoje atender somente mulheres com endometriose. Abri o Instagram, inclusive para quem não me segue no Instagram, já pode colocar aí. @ana.tripolone, meu Instagram. Eu entrego muito conteúdo gratuito, conteúdo de valor, para ensinar as mulheres que existe uma lista de alimentos que você pode comer, outros que você deveria começar a reduzir. Estratégias simples de fazer, sabe? Que vão aliviando as dores a ponto de menstruar sem dor. Olha isso, gente. Então já segue a Aninha aí. É muito incrível, ainda bem, né? Porque realmente quem não sofre nem imagina, né? Nem sente a necessidade de toda essa rede de apoio. Até estava conversando aqui com a Márcia Matias, ela tá vivendo, gente, uma realidade dessa, né? A filha dela, quantos anos mesmo? Contem pra gente. 23 anos, Isso. né? Começou a fazer investigação. Isso, ela sempre teve cólica menstrual, mas que com aquele remedinho suavizava, né? Aí o ano passado teve uma crise muito forte, foi parar no hospital. Tomou morfina, né? Teve que tomar morfina. Aí a médica ginecologista explicou que é aquele cisto hemorrágico, né? E aí ela teve de novo esse quadro, né? Agora em dezembro. E agora a gente marcou uma ginecologista especializada em endometriose. Mas ela deu uma mudada totalmente na alimentação, tirou os açúcares, né? Eu sou professora de produtos inclusivos, então diminuiu bastante o glúten, a lactose, o açúcar, que são bem inflamatórios. Aderiu mais ao melão, não é mesmo? Que o melão é a fruta da mulher. Melão é maravilhoso. Né? Então, assim, esse mês ela menstruou e ela não teve cólica, né? E agora, segunda-feira, nós vamos... porque nos exames de imagem não tem nada, né? Mas disse que existem outros exames, né, próprio, que então nós vamos ver agora, né, se por um acaso realmente porque eu nunca tive cólica, então eu nem sei o que é uma dor de uma cólica. Eu tinha outros sintomas, os seios doloridos, dor de cabeça, mas né? Isso de TPM, né? Mas ela não. Né? Então, essas duas cólicas, inclusive uma delas, ela foi de ambulância, porque nós não conseguimos colocar ela no carro. Isso. Olha como é sério, né? Então, segundo a ginecologista, que é esse cisto hemorrágico que causa, né? Então, a gente está em investigação também sobre agora esse novo tema, que é preciso realmente, né, a gente tirar isso, né? Se levar é só isso, se realmente é endometriose, porque diz que o diagnóstico, ele é bem sensível, né? Que precisa de ter uma investigação bem a fundo, não é? Exato. Então, é isso que a gente vai estar fazendo com a minha psicóloga. Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar esse assunto, tá? A gente vai continuar aqui o bate-papo falando sobre endometriose, o mês, né, Março Amarelo, dedicado a essa campanha de conscientização. As mulheres que estão em casa, se quiser mandar a sua mensagem, a sua dúvida, aproveite. Estamos aqui com pessoas, né, que sentem na pele as dores, profissionais qualificados que podem tirar as suas dúvidas. Vai mandando a sua mensagem, nosso WhatsApp está aberto aí para você e já a gente volta com esse assunto. Nós estamos falando sobre Março Amarelo, conscientização sobre a campanha de prevenção, conscientização da endometriose, um bate-papo sério, informativo aqui com mulheres incríveis, profissionais. E você de casa pode mandar a sua pergunta. Já tem pergunta na tela? Vamos colocar aí para o pessoal de casa participar e aqui as nossas convidadas responder. Vamos ver qual que é a pergunta. Luciana, tenho adenomiose, apareceu aos 30 anos, tive muita dor, interrompemos a menstruação, muita hemorragia hoje, menopausa, melhorou um pouco, a dor do útero bem pequeno, tem cura ou estaciona? Lude, acho que é com você, né? A adenomiose, então, O que é isso? É aquilo que eu comentei inicialmente, Maica, que é a presença do endométrio na parede do útero. Fora. Exato. Então, o endométrio deveria estar somente ali recobrindo a parte interna do útero e todos os meses, né? Então, o bebê não chega e aí ele sai na forma de menstruação.
Então, a adenomiose é quando essa camada ela fica entremeada na parede do útero. Então, imagina que toda vez que você tem uma menstruação, ali na parede do útero, que é um músculo, né? A gente chama de miométrio, ele fica cheio de sangue. Imagina o quanto isso não gera de dor, de desconforto, de volume aumentado de sangramento. Então, isso é a adenomiose. Né? Então, uma forma de abrandar os sintomas, né? Não é um tratamento que vai agir na causa, mas ele vai abrandar os sintomas em termos de sangramento, é o uso de hormônio. Né? E com a chegada da menopausa, como, né, a mulher... 30 anos, ela já está na menopausa. Não, acho que ela fez o diagnóstico aos 30. Ah, ela fez diagnóstico. Tá. Hoje já na menopausa. Ah, tá. Agora eu entendi a pergunta, é verdade. Então, mas, nossa, né? Pois é. É triste, né, gente? Saber. E 30 anos, né? Passou muita dor, muitos anos de dor. Passou muitas dores, né? Muito tempo de dor aí. Tem mais uma pergunta, é isso? Vamos ver. A Fabiana, tenho medo de não conseguir engravidar por causa da endometriose. Toda mulher com endometriose vai ter infertilidade? Não. Tá? Endometriose não é sinônimo de infertilidade. Tá? Então, depende do local que está sendo acometido, pode ter uma chance maior de infertilidade. Né? Estava comentando com a Larissa que muitas pacientes chegam com a demanda da infertilidade e que a investigação a gente descobre a endometriose. Então, essa mão, ao contrário, ela é muito prevalente. Então, as pacientes com infertilidade, muitas delas... talvez 70% podem ter endometriose. Mas endometriose em si não é sinônimo de infertilidade. Foi foi uma questão que te deu um medo assim, Amanda? Não sei se você tem vontade de ser mãe. Então, foi uma questão... eu não tenho essa coisa de ser mãe. Então, o meu problema era a dor. Porém, eu tinha um endometrioma muito grande, de 5 centímetros em cima do meu ovário esquerdo. Então, na primeira cirurgia, foi preciso resseccionar isso. E aí, eu não tenho metade do ovário esquerdo. Sim. E como eu menstruei muito cedo, provavelmente entrarei na menopausa cedo. Eu estou na perimenopausa, inclusive. E só lembrando que a menopausa não acaba com a endometriose. Já tem um estudo científico recente publicado que demonstrou que as próprias lesões podem produzir estrogênio sozinhas. Amanda, você fala bastante sobre isso na tua rede social, né? No Instagram, Eu né? leio muito artigo científico. Você lê, isso é importante, né? Porque é que você vive, né? Então você quer entender, curiosa. Ela foi buscar o que ela está vivendo, entender o que ela está passando. Por isso que é importante a informação e a gente convida você aqui para passar essa informação para o pessoal de casa também. Ô, Lari, conta pra gente, você tá aí com uma parte, a pelve, né, da mulher, né, do ser humano, né, na verdade, da mulher. E conta pra gente como que você trouxe, o que você quer demonstrar através desse material aqui pra gente. Eu sempre ando com a minha pelve, né, Marta? Ela anda. Quem vê a Larissa por aí já vê ela. É um chaveiro, praticamente. Com a minha e com a do consultório. Um ponto muito importante que eu acho que vai ser algo incomum para todas as especialidades que acompanham mulheres com endometriose é a educação em saúde. Então, a gente educa essa paciente, seja a nutricionista ensinando sobre a questão alimentar, seja a ginecologista falando sobre as mudanças de hábitos que vão influenciar, vão impactar nessa dor, ou a fisioterapia pélvica mesmo, falando sobre a questão, o que essa paciente pode fazer para gerenciar essa dor, que tipo de atividades, que tipo de exercícios, né? O que a gente pode auxiliar essa paciente para ela ter o máximo de autonomia possível. Então, essa pelve, ela sempre está com a gente justamente para isso, para falar que essa endometriose, como a Ludmila já explicou muito bem, ela pode acometer várias regiões do corpo, né? E a paciente que tem dor crônica, ela vai desenvolver postura antálgica, ela vai desenvolver tensões musculares, posições de proteção. E a fisioterapia entra fazendo um trabalho global, né? Nesse aspecto de trabalhar essa musculatura, essa postura, essa respiração da paciente que tem dor crônica. Mas também a gente faz um trabalho mais específico dessa região pélvica, porque uma vez que a paciente tem dor nessa região, tem um processo inflamatório crônico ali, eu posso ter um assoalho pélvico, que são esses músculos que fecham a bacia,
que não relaxam adequadamente. E isso pode contribuir, além do processo inflamatório, com quadro de dor, por exemplo, que a paciente tem na relação, dificuldades de esvaziar a bexiga, constipação intestinal. Nossa. Então, a fisioterapia pélvica, ela entra nesse aspecto de qualidade de vida da mulher com endometriose. Lud, obrigada, tá? Por segurar o microfone aí pra Lari. Imagina. Tem uma pergunta que chegou aqui pra você, Larissa. Quer ver? Vamos colocar aqui na tela? A participação falando de dor na relação. Eu sinto dor na relação e tenho vergonha de falar sobre isso, até com o meu parceiro. Isso é comum na endometriose? O que pode ser feito? Olha, que pergunta maravilhosa, viu? Obrigada. Quem participou aí, né? A participante que mandou. Ela não Eu quis acho falar que quem é. a vergonha é um grande A maior problema, barreira. é uma barreira, e por isso que é importante nós estarmos aqui em horário comercial, às 14h, falando sobre endometriose, porque é falar sobre saúde e qualidade de vida. Dor na relação nunca pode ser considerado normal, assim como a Ludmila falou, a questão da cólica menstrual. Então, por que está doendo essa relação? Então, acho que o primeiro ponto é encontrar profissionais que entendam do assunto, que possam te ouvir e para fazer um diagnóstico adequado. Essa dor é causada por uma questão, por exemplo, de uma endometriose. Essa dor é causada pelo assoalho pélvico que não relaxa. Essa paciente pode ter um vaginismo, né? Então, assim, fazer um diagnóstico adequado Para ajudar né? ela. Para fazer um tratamento, porque dor na relação tem tratamento, né? E tem que compartilhar com o parceiro, sim, Com poxa certeza, vida. né? Mas olha, Relação fica com vergonha, né, duas pessoas. Tem que né? ter. Tem Se você que- tem intimidade na hora do namoro, tem que ter intimidade Tem, também da com conversa certeza. franca. Eu levei meu marido em necessária. todas as consultas médicas. Sério? Sim. Que legal, que Eu legal. ia falar sobre isso, que esses dias eu trouxe, uma paciente entrou e o parceiro veio junto, né? Eu Nossa, que convidei bacana. ele para conversar. E eu expliquei para ele o que era a dor na relação, que ela sentia, a questão dos limites que ela deveria impor e que ela decidiria quais eram os limites dela. Sim. E na outra consulta ela falou: Larissa, como foi bom meu parceiro vir aqui, porque ele entendeu muito sobre a minha disfunção e que também eu que tenho que dar os limites do meu corpo, né? Com certeza. O que você ia falar, Eu Ana? ia falar justamente sobre isso que a Lari comentou. Leva o seu marido na consulta, né? Meu marido tá aqui comigo, todas as consultas, né? De pré-cirurgia, consulta de rotina. Quando eu chegava morrendo de dor na emergência, ele sempre estava comigo. A ponto de escutar do médico que a dispareunia, a dor na relação sexual, é um sintoma da mulher com endometriose. Porque senão, às vezes, o marido, ele pensa que a gente simplesmente não quer mais namorar. Sim. E viver assim é muito ruim pro casamento, Com né? certeza. Então, com existe uma certeza. solução e levar o marido na consulta para ele escutar do médico, isso faz toda a diferença. Para mim, pelo menos, graças a Deus, fez muita diferença. Tem uma pergunta para você, Ana. Chegou aqui agora. Quer ver? Vamos ver aqui a participação. Maria Júlia, cortei glúten e lactose por conta própria porque vi na internet que ajuda. Isso faz sentido ou pode ser perigoso sem acompanhamento? Isso faz total sentido. Eu não acho que seja perigoso. Eu acho que o glúten e a lactose, muito bem já embasados pelos estudos, né, mostram que a mulher com endometriose pode ter uma sensibilidade aumentada, nem todas, né, para não gerar polêmica, mas algumas mulheres com endometriose podem ter dificuldade, né, com glúten e com a lactose. Principalmente no que diz respeito ao inchaço da barriga. Porque é muito comum, não sei se a Amanda tinha também, uma barriga, Maica, que parece que a gente está grávida. Porque estufa demais. Isso é muito E é constrangedor. instantâneo, gente? Você come No- já sente assim? Em muitos casos, assim, no meu caso era. Comi um Aham. pedaço de pizza, minha barriga já estufava, parecia que eu estava grávida de 5 meses. Então, eu não acho que seja perigoso começar a fazer as mudanças por conta própria. Óbvio que é importante depois você ter um acompanhamento, existem, né, dietas específicas, com controle de calorias, bem individualizada. Mas por hora, se você está sentindo dor, se a mulher está sentindo cólica e percebe que tirar esses alimentos que já tem muita informação que são inflamatórios, só vai fazer bem para ela. Perfeito. Mal não vai fazer, não. Você queria falar alguma coisa, Mandinha? Não, só falar que é a famosa barriga de endometriose mesmo. A barriga famosa, né? Ela fica- Estufou, você já... É. Só quem passa que sabe, né? Porque hoje a gente está falando sobre endometriose, um assunto tão importante, tanta informação aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, né, por estar compartilhando, a Amanda compartilhando a sua realidade, a Lari com o seu conhecimento, a Lud, a Ana. Muito obrigada mais uma vez, meninas. Tem mais perguntas? Vamos colocar, né? Já que a gente pede as participações, a gente tem que atender, né? Então vamos colocar aqui para ver quem está junto com a gente. A Karine, tenho muita compulsão por doce quando estou com dor ou na TPM. Isso pode piorar os sintomas da endometriose, Nutri?
Olha lá. Você viu? A Márcia já respondeu por você. Eu te entendo, viu, Karine? É te difícil. Entendo. Eu já passei por isso também. É? Eu já tive compulsão por doces, já fiquei com obesidade, eu tive obesidade. E é muito difícil, porque os nossos hormônios, eles estão muito bagunçados nessa fase, principalmente na tensão pré-menstrual, né? Na semana que antecede a menstruação. E aí, se você segue o seu ímpeto ali de comer o açúcar, tem uma compulsão e comer muito, isso vai piorar suas dores. Muito, prejudica demais, porque vai inflamar seu intestino, vai elevar o seu estrogênio. Então, eu falo que a gente tem que ser inteligente. Existem algumas estratégias, existem suplementos que vão ajudar também nessa redução dessa fissura pelo doce e até mesmo próprios alimentos, né? Então, por exemplo, tâmara, banana, usar algumas frutas que são baixas em calorias, que, como a Márcia falou, pode comer em quantidade. Eu sempre faço isso, melão com canela, melancia. Perfeito. Então, se você cede a sua vontade, você come, principalmente se você estiver acima do peso, como era o meu caso, né? Eu estava acima do peso, cedi as minhas vontades, não só a vontade pela TPM também, mas pela tristeza, pela frustração, pela dor. Tinha uma brincadeira lá em casa, que a gente brinca que era o rolo da tristeza. Eu ficava tão triste, eu ficava com tanta dor, que o Tunico, meu marido, ele trazia doces pra mim. Ele não sabia. Ele não sabia, gente. Olha isso, né? Quem tava fazendo mal. Desconhecido, né? Uma informação. Feliz. Eu comia chocolate, comia doce e piorava ainda mais minhas dores. Então, Karine, você vai ter que se controlar. Buscar outros meios. Lude, a gente conversou aqui com a Lari, que é uma parte, uma ajuda, né, para melhorar a qualidade de vida da mulher. Existem outros tratamentos, alimentação, já falamos aqui. A Amanda passou pela cirurgia. Tem medicamento? Qual que é a realidade hoje dessa... Porque não tem cura, mas tem tratamento. Quais são eles? Exato. Então, não existe cura, infelizmente, mas é possível ter uma vida livre de dor, né? Desde que você entenda de onde vem a doença, né? A endometriose, ela tem fatores emocionais que podem desencadear e perpetuar as cólicas, fatores imunológicos, então diversas coisas, desde dormir mal, comer mal, não fazer atividade física, né, podem piorar muito. Então, eu costumo dizer, Maica, que a gente precisa fazer o básico, o arroz com feijão. Né? A gente precisa fazer o mínimo para a gente poder, então, entender o que mais é possível. Perfeito. Quando a gente fala de tratamento de endometriose, ele vai acabar se dividindo em tratamento clínico e tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, a gente precisa entender que a gente está segurando os sintomas. A gente não está regredindo lesão. Isso não vai acontecer. Então, a paciente que tem uma endometriose, que já tem um diagnóstico, que já tem lesão estabelecida, ainda que utilize alguns hormônios e que bloqueie a menstruação, essas lesões elas não vão regredir. Perfeito. Tá? Então, o tratamento clínico, nesse sentido, havendo esse entendimento, ele é uma possibilidade, tá? Desde que a paciente fique bem. O tratamento cirúrgico, existem diversas indicações, desde tamanho de lesão, localização de lesão, presença de dor incapacitante, né? Às vezes, infertilidade. Então, existem também suas indicações. Perfeito. Tá? Nem todo mundo vai ficar bem com tratamento clínico, e nem todo mundo vai precisar do tratamento cirúrgico. Por isso que tem que buscar um profissional de confiança, qualificado, para tirar essas e outras dúvidas também. Amandinha, quero agradecer a sua presença. Fala o teu arroba aí para o pessoal te seguir, as mulheres que querem conhecer mais a história. Londrineiro. E agora eu também inaugurei um outro Instagram que vai falar só sobre endometriose, que é o @cura para endometriose. Então já acompanha lá aí, ó. Tá aí tudo no nosso GC aqui. Lari, maravilhosa, obrigada pela sua presença. Sempre e muito lembrar, bom. Maica, que esse mês não é só endometriose. É o março lilás do câncer de colo do útero, importante. O março azul marinho do câncer de colo retal e também a gente tem aí o Dia Mundial da Incontinência Urinária. Você vai voltar aqui para falar com a gente. E a gente tem uma data muito importante, que é amanhã é meu aniversário. Então parabéns para ela desde já. E o seu é quando? Tem quinta! Olha essas piscianas aqui! Que energia boa! Adoro!
aniversário, gente. Parabéns, felicidades. Esse março tá demais, Tá demais. Ninguém aguenta essas piscianas. Não, essas piscianas são incríveis. Ó, @ da Lud também. Lud, obrigada, tá? Mais uma vez. Sempre Obrigada, uma delícia estar aqui sempre. Obrigada. Muito bom. Ana, obrigada também pela sua presença, Maica. tá? Prazer em recebê-la. Feliz aniversário desde já para você também. 2h50.